Olá, estudante da primeira série. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre logaritmos. Nós vamos ver a definição do logaritmo de um número. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Os objetivos da nossa aula é conceituar o logaritmo de um número, ok? Você já sabe qual é o significado da pergunta? Qual o logaritmo de um número? Será que você já conseguiria responder essa? Já já nós vamos falar sobre isso. O criador dos logaritmos foi o matemático, físico e astrônomo escocês John Napier, 1550-1617, que se baseou na propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Essa descoberta contribuiu para diversas áreas, como a astronomia, a navegação e a computação. Napier definiu que, conhecendo a base e o logaritmando de um logaritmo, o valor do logaritmo é o expoente a que devemos elevar a base para ter o logaritmando. Então, se vocês verem, pessoal, aqui já tem a definição de logaritmo. Mas quero ver se vocês já conseguem pensar sobre ela um pouquinho. Um exemplo, pessoal, aqui. Logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3. Por quê? Porque se eu pegar a minha base, que é o 10, elevar ao expoente 3, que é o logaritmo, vai resultar exatamente no 1000, que é o nosso logaritmando. Qual o significado de logaritmo de um número? Já está claro, né, pessoal? Logaritmo é o expoente, né? Logaritmo é o expoente ao qual a minha base deve ser elevada para a gente obter o valor do logaritmando, né? Então, a minha base elevada a determinado expoente, nesse caso 3, vai resultar no valor do logaritmando. Vamos lá. Opa, voltei demais. Aqui. Vamos para a definição de logaritmo. Então, dados dois números reais, A e B, com o meu A positivo, o meu B positivo e o meu A diferente de 1, nós vamos definir o logaritmo como o expoente x, que satisfaz a equação A elevado na x igual a B. Em linguagem simbólica, logaritmo, logaritmo de B na base A é igual a x. Por quê? Porque se eu pegar a minha base, elevar ao expoente x, vai resultar no logaritmando. Então, o número B é conhecido por logaritmando. O logaritmo de B na base A só estará definido se a gente considerar as condições de existência de um logaritmo. Quais são essas condições de existência? Que o meu A tem que ser maior do que 0, que o meu A tem que ser diferente de 1 e que o meu B também precisa ser maior do que 0, né? Observação. Quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la. Assim, log de 2, apenas isso daqui, ó, pessoal, log de 2 está querendo dizer logaritmo de 2 na base 10. Né? Aos logaritmos de base 10, damos o nome de logaritmos decimais ou logaritmo de Briggs. Por exemplo, logaritmo de 1000 não apareceu a base. Então, a minha base é 10. Então, logaritmo de 1000 na base 10 é equivalente ao logaritmo de 10 ao cubo. Por quê? Porque 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, resulta exatamente no 1000. Então, o meu expoente, né, o meu valor do logaritmo é 3. E vamos fazer um exercício. Usando a definição de logaritmo, responda às questões. Letra A. Temos que log de 10.000 na base 10 é igual a 4. Classifique cada número como base, logaritmando ou valor do logaritmo. Letra B. Considerando log de 10 igual a 1 e log de 100.000 igual a 5. O que você percebe nesses resultados? Letra C.
Considerando o que você observou, né, o que você observou na letra B, qual é o valor do logaritmo de 1 milhão? E letra D, qual seria o valor de log de 625 na base 5? Então, peguem o caderno, pessoal, respondam, já já a gente volta. E aí, resolveram? Tava fácil, né, pessoal? Então, vamos lá. Letra A. Temos o logaritmo de 10.000 na base que não apareceu, então a gente sabe que é 10, e o logaritmo de 10.000 na base 10 está falando que é 4. Precisamos dizer quem é base, quem é logaritmando e quem é o valor do logaritmo. Fácil, né, pessoal? Temos que, posso escrever como 10, o 10.000 posso escrever como 10 elevado a 4 igual a 10.000, porque ó,
A minha base 10 elevado a esse expoente resulta no logaritmando, né? A minha base é 10, logaritmando é o resultado, né? 10.000, e o valor do logaritmo é o expoente ao qual a minha base foi elevada. Então, a minha base, que era 10, elevada ao valor do logaritmo 4, resulta no logaritmando. Letra B. Considerando log de 10 na base 10 igual a 1 e log de 100.000 na base 10 igual a 5. O que você percebe nos resultados, né? Não sei se vocês chegaram a observar, mas olha só, pessoal. O valor do logaritmo, ou seja, o resultado, é 1. Logaritmando 10, tem um zero e o resultado é 1. Logaritmando aqui é 100.000, contém 5 zeros e o valor do logaritmo, 5. Então, era isso que vocês deveriam ter observado, pessoal. Os logaritmos são potências de base 10 e o valor de cada logaritmando na base 10 corresponde à quantidade de zeros do logaritmando. O valor do logaritmo, né, pessoal? O valor de cada logaritmo na base 10 corresponde à quantidade de zeros do logaritmando. Letra C. Considerando o que observou no item anterior, qual é o log de 1 milhão na base 10? Ah, professora, é muito fácil. Então, a base é 10, basta eu contar aqui, né, a quantidade de zeros e eu vou ter o valor do logaritmo. Exatamente. Quantos zeros nós temos aqui? 6. Então, o valor do logaritmo é 6, porque 10 elevado na 6 resulta em 1 milhão. Letra D. Qual seria o valor de log de 625 na base 5? Então, bastaria eu me perguntar, ou colocaria aqui um x, né, pessoal? 5 elevado na x, que dê igual a 625. Ou seja, quantas vezes o meu número 5 precisa se repetir para chegar no resultado 625? 4 vezes, né, pessoal? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, se eu pegar a minha base, que é o 5, elevar ao expoente 4, significa que eu estou repetindo essa base 4 vezes e resulta exatamente no 625. Então, o valor do logaritmo é 4. E vamos resolver mais um exercício, pessoal. Então, novamente, peguem o caderno, resolvam no caderno, pessoal. Depois, a gente confere os resultados juntos. Então, usando a definição de logaritmo, calcule todos os itens, pessoal. Então, basta vocês observar, está sempre pedindo qual é o valor do logaritmo, né? Então, qual é o expoente a que eu devo elevar a minha base para obter o logaritmando, né? Então, pense um pouquinho, resolvam e já já a gente volta.
aí, pessoal, resolveram? Vamos lá para a correção? Letra A. Tá fácil de resolver, né, pessoal? Logaritmo de 10 milhões na base 10. Lembrem, pessoal, olha só, a base é 10 e aqui é uma potência de base 10, né? Então, basta eu contar a quantidade de zeros para eu ter o valor do logaritmo. Então, nesse caso, o valor do logaritmo é 1, 2, 3, 6, 7. O valor do logaritmo é 7, porque eu tenho 7 zeros ali. Letra B. Logaritmo de 64 na base 1/2. Então, escrevemos a minha base elevada a tal expoente, x, que é o que eu estou procurando, tem que resultar no 64. Vamos trabalhar para o 64 ficar com a base 2. Então, decompondo em fatores primos. Fizemos a decomposição do 64 e percebemos que podemos escrevê-lo como 2 elevado na 6. Ah, professora, mas 2 elevado na 6, a base 2 é diferente da base 1/2. Sim, é verdade, pessoal. Mas lembrem-se, se eu fizer o inverso da base 2, quem é o inverso da base 2? 1/2. Aí muda apenas quem? O sinal do expoente. Então, eu consigo reescrever o 2 na menos 6 como 1/2 elevado na menos 6. Aí sim, cortei as bases e o valor de x é menos 6. Ok? Letra C. Logaritmo de 125 na base 5. 5 elevado a qual expoente que resulta no 125? Mental pode ser feito, pessoal. Quantas vezes precisa aparecer o número 5 para que eu obtenha o 125? São 3 vezes. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, 125, 5 na 3, cortou a base, o meu x é igual a 3. Letra D. Log de 0,5 na base 2. Escrevemos o 0,5 como 1/2, né? Porque daí já fica super fácil. O meio pode ser escrito como 2 na menos 1. Exatamente o que eu fiz aqui. O meio eu posso escrever como 2 na menos 1. Estou com a mesma base, cortei a base e o valor do logaritmo é x igual a menos 1. Log de 0,25 na base 2. Então, a minha base 2 elevada a qual expoente que resulta em 1/4. Por que 1/4, professora? Não era 0,25? Sim, mas 0,25 eu posso escrever em forma de fração como 25 sobre 100. Aí, reduzindo essa fração, fica 1/4. Eu quero a base 2, então eu vou transformar esse 4 em 2 ao quadrado. Ah, mas ele está no expoente, está no denominador, aliás, perdão. Para eu passá-lo para o numerador, basta alterar o sinal. Então, 2 na menos 2. Por quê, professora? Porque aqui estava 2 ao quadrado, né? Fiquei com a mesma base, cortou a base, o meu x igual a menos 2. Letra F. Logaritmo de 8 sobre 27 na base 2/3. Então, a pergunta é, 2/3 elevado na x que resulte em 8 sobre 27. Parece difícil, mas está fácil. Por quê? Tanto 8 quanto 27, eu consigo elevá-los ao expoente 3, né? E vai ficar exatamente com a mesma base. Como assim? 2 elevado na 3 dá 8. 3 elevado na 3 dá 27. Então, eu consigo reescrevê-lo como 2 elevado na 3 elevado ao expoente 3. Fiquei com a mesma base, meu x igual a 3. Letra G. Logaritmo de 0,01 na base 10. 0,01, escrevendo em forma de fração, é a mesma coisa que 1 sobre 1000, pessoal. Teve algum erro que faltou o 1000 aqui, né? O 1000 eu posso escrever como 10 elevado na 3. Porém, estaria no denominador. Mando para o numerador com o sinal inverso, com o sinal negativo. E fiquei com 10 elevado na menos 3. Cortou, cortou, x menos 3. Log de 7 na base 7. A pergunta é 7 elevado na x, que resulta em 7. Ah, tá fácil, professora, porque não tem nada aqui, significa que o expoente é 1. Sim, cortou, cortou,
meu x é igual a 1. Então, o que vimos nessa aula, pessoal? Nessa aula, novamente, nós falamos sobre a definição de logaritmo, resolvemos alguns exercícios e o que a gente precisa lembrar? Da definição. A definição diz que o logaritmo é o expoente ao qual a minha base será elevada para obter o logaritmando. Preciso sempre saber que o meu a tem que ser maior do que zero, tem que ser diferente de 1 e o b maior do que zero. Um exemplo, log de 100 na base 10 é igual a 2, porque se eu fizer 10 elevado ao quadrado, resulta exatamente no 100. Então, nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre logaritmo e a definição de logaritmo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!